Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos fazendo os nossos estudos a respeito do Livro dos Médiuns e hoje ainda continuando no capítulo 16 da segunda parte, no item 195, onde Kardec faz uma classificação dos médiuns segundo as qualidades morais. Então, essa classificação que nós vamos ver hoje é de acordo com as qualidades morais do médium. Então, o que a gente vai ver aqui? A influência que as qualidades e as dificuldades dos médiuns podem exercer a segurança das comunicações. Então, se um médium tem qualidades, é claro que essa comunicação estará mais segura, no que quer dizer da sua veracidade, dos espíritos bons que estão se comunicando. E segundo as dificuldades dos médiuns, também pode fazer com que se tenham alguns entraves aí. Por isso que Kardec fala, ele está fazendo esse estudo para mostrar por que a gente pode falar, de acordo com essa classificação, que existem médiuns imperfeitos e existem bons médiuns. Nós vamos ver agora, então, nesse item 196, os médiuns imperfeitos que têm más qualidades, segundo Kardec. Ele relacionou 13 nuances da imperfeição desses médiuns. Ele colocou 13 itens, 13 tipos de médiuns imperfeitos. Primeiro, ele falou nos médiuns obsedados ou obsediados, que é a mesma coisa. Kardec fala, esses médiuns obsedados, eles não podem se livrar dos espíritos importunos. Por mais que eles tentem, esses espíritos estão junto deles. E os mistificadores também, os espíritos mistificadores. Mas esses médiuns não se enganam com esses espíritos. Eles não conseguem se livrar deles, eles estão sempre sofrendo o assédio desses espíritos. Às vezes eles trazem até comunicações, mas eles não se enganam, eles sabem quando os espíritos são verdadeiros, quando as comunicações são verdadeiras ou não. Mas já não acontece o mesmo com outro tipo de médiuns que Kardec falou, que ele chamou de médiuns fascinados, que são enganados pelos espíritos mistificadores e se iludem com a natureza das comunicações. Vejam bem que quando nós estudamos os diversos tipos de obsessões, nós vemos que existe a obsessão simples e existe também a fascinação. Então é desses dois tipos de obsessão que Kardec está falando. Os médiuns obsedados, às vezes eles estão sendo influenciados, procurados pelos espíritos para fazer com que eles caiam, com que eles entrem nesse processo. Mas eles sabem que são espíritos enganadores, eles não vão se enganar com isso. Ou mesmo se os espíritos conseguirem passar por ele alguma mensagem, eles sabem, eles mesmos vão falar que essa mensagem não é digna de crédito. Isso não acontece com os médiuns fascinados, que os médiuns fascinados, eles são enganados pelos espíritos mistificadores. E eles se iludem com as comunicações que eles trazem. Geralmente esses médiuns fascinados, eles não admitem que ninguém lhes chame a atenção. Às vezes as pessoas de boa fé querem chegar até ele e fazer um alerta para que eles prestem atenção, mas eles não admitem. Eles acreditam piamente
naquilo que eles estão recebendo, nas comunicações, naqueles espíritos que estão falando com eles. Também Kardec falou dos médiuns subjugados, que é ainda um outro nível também de obsessão que a gente conhece, a subjugação, e esses médiuns subjugados são dominados moralmente e até fisicamente pelos espíritos maus. Então, eu tenho um exemplo que eu consegui observar de uma jovem que ela começou num processo simples de obsessão, mas ela não admitia, não queria se cuidar, porque quando começa esse processo simples de influenciação espiritual, geralmente a pessoa que está sofrendo essa influência é médium. E ela tem mais possibilidade de ser influenciada por causa da sua faculdade mediúnica. Era o caso dessa moça que eu conheci. Então, no começo, é mais fácil um tratamento espiritual para o obsedado e para o espírito obsessor. Geralmente, isso aí dá muito resultado. O espírito obsessor é chamado num trabalho mediúnico, é mostrado a ele a falta de tempo em que ele está incorrendo, se ocupando daquela tarefa enganosa, e a pessoa que está sendo influenciada é orientada para evangelho no lar, oração, mudança de atitudes, de comportamento, e isso então resulta numa situação bem melhor. Pode se afastar o espírito e a pessoa então acaba se curando. Já nos fascinados é mais difícil, porque como nós falamos, eles não acreditam eles se iludem e acreditam nas comunicações. Então eles não admitem que estão sendo enganados. Mas os subjugados, eles são dominados totalmente. E essa moça vivia o dia inteiro andando pela casa, falando sozinha, brigando com os espíritos. Então é um processo que às vezes a gente vê pessoas na rua, tirando a roupa, falando alto, falando sozinho, xingando. E daí as pessoas falam, nossa, olha, a pessoa não está boa da cabeça. Pode ser um problema também, mas sempre ampliado pela presença desses espíritos que querem subjugar essa pessoa. Então esses médios são dominados moralmente e até fisicamente por esses espíritos maus. Às vezes eles agem a mando dos espíritos, e já tivemos ciência até de crimes cometidos por médiuns subjugados, porque naquele momento eles não têm nenhuma noção do que eles estão fazendo. Kardec também se referiu aos médiuns levianos. São aqueles que não levam a sério a sua faculdade e usam essa faculdade de modo fútil ou então para se divertir. Essa faculdade para eles serve de divertimento. Então, como o nome está falando, eles são médiuns levianos. Que tipo de espíritos que eles vão atrair? Espíritos levianos também. E esses espíritos levianos, o que eles querem? Brincadeira, futilidades, se divertir, é isso que eles querem. Então esses médiuns se prestam a esse tipo de espíritos. Também Kardec falou dos médiuns indiferentes, que são aqueles que não tiram proveito moral das instruções recebidas, não modificando em nada a sua conduta nem os seus hábitos. Esses médiuns indiferentes, às vezes eles trazem até comunicações boas, orientação para as pessoas, mas eles não tiram nenhum proveito dessas instruções que eles recebem. Eles acham sempre que é para os outros, eles não estão nem aí para isso. Então,
eles não se modificam em nada, não adianta, eles continuam do mesmo jeito, com os mesmos hábitos, são chamados médiuns indiferentes. Kardec falou dos médiuns presunçosos. Que tipo de médiuns são esses? Tem pretensão de estar sempre em relação somente com espíritos superiores. Médiuns presunçosos. Que o verdadeiro médium, ele está aí para servir. Então, tanto ele vai estar em relação com espíritos bons, como também espíritos levianos, espíritos embusteiros, certo? Então, eles se julgam infalíveis, médiuns presunçosos, olha a presunção deles. Se julgam infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo que não venha por seu intermédio. Um outro colega recebe uma comunicação, por melhor que seja, por mais séria, pelo conteúdo moral, mas eles acham que é inferior àquela que ele traz, porque só ele consegue trazer essas boas comunicações. Também Kardec falou dos médiuns orgulhosos, que se envaidecem com as comunicações recebidas. E tem uma coisa muito interessante nesses médiuns. Eles acham que não tem mais nada a aprender no espiritismo. Quando a gente fala para eles estudar, eles falam, já li, já vi, já sei. Mas às vezes eles nem têm conhecimento de determinada obra ou de determinado trecho. E eles também não tomam para eles as lições que eles estão recebendo frequentemente dos espíritos, e não contentes com as faculdades que eles já têm, eles querem outras. Eles querem todas as faculdades para eles, para se dizerem maiorais, melhores. Então eles querem escrever, eles querem falar, eles querem ter evidência, eles querem ouvir, eles querem desenhar, eles querem todas as faculdades para eles. São chamados, então, médiuns orgulhosos, porque eles se envaidecem com as comunicações que eles recebem, acham que não tem mais nada para aprender com o espiritismo, não tomam para eles as lições que eles frequentemente recebem dos espíritos, e não contente com as faculdades que eles têm, eles querem ainda outras, todas para eles. Também vamos falar dos médiuns suscetíveis. É uma variedade de médiuns orgulhosos. Então, vimos que os médiuns orgulhosos querem tudo para eles mesmos, né? E esses médiuns suscetíveis, eles se aborrecem com as críticas e as suas comunicações. Se melindram muito fácil quando são chamados à atenção. Geralmente tomam aversão por aqueles que não os aplaudem. Quem não está aplaudindo, eles se isolam, deixam do lado, né? Afastando-se das reuniões e que não pode impor-se e dominar. Se numa reunião ele quer que somente as comunicações que eles trazem equivalem, e se ele é chamado a atenção pelo dirigente, que ele precisa olhar mais claramente para as coisas, eles se afastam da reunião, porque eles não podem impor as vontades deles. E Erasto, que é um espírito que ajudou Kardec nessa parte do Livro dos Médiuns, faz o seguinte comentário: deixai-os ir pavonear onde quiserem e procurar ouvidos mais complacentes, ou que se isolem. As reuniões de que se afastam nada perdem. Quando eles se afastam, então, de uma reunião, nada se perde com esse afastamento, porque o que eles queriam era impor as ideias dele, impor as comunicações deles, queriam dominar a reunião, só eles trazendo comunicações. Então Erasto fala, deixe que eles saiam, deixe que eles vão embora. Por quê? Porque
as reuniões não perdem nada quando ele se afasta. Nós estamos então chegando no momento final do nosso programa, deixando então para a próxima oportunidade o segmento dessa variedade de médios. Claudete Moura, para o divulgar.net.